Olá, Superficiana, aqui quem vos fala sou eu, oi sumido, professor Celso Elias Neto na voz, trajado de Manfight, Brasília Jiu-Jitsu, Faz tempo que eu não apareço aqui. Toda vez, todo início de vídeo, eu falo a mesma coisa. Vamos mudar isso. Vamos manter a periodicidade aqui no YouTube. Aqui é o Superfície de Contato. Quanto mais contato, mais você aprende. Roda a vinheta. Não tem vinheta ainda. Calma. Olha só. Quero bater quero fazer uma troca de ideias rápida aqui com vocês. Tô testando outros formatos. Esse aqui é um formato diferente, mais indireto. E aí eu vou fazer um teste. Esse vídeo é um vídeo teste com vocês. Quero saber se vocês gostaram ou não. Deixa aí nos comentários. Já ativa o sininho, já compartilha, já divulga, já se inscreve. Tem uma galera aí que estava inscrita e se teve algum bug aí aqui no YouTube, aí eu perdi alguns inscritos. Então, se você era inscrito e não está mais inscrito, ativa o sininho e faça a sua inscrição. Isso é química, isso é cotidiano, isso é superfície de contato. Você já sabe, quanto mais contato, mais você aprende. Estou fazendo várias leituras, estou lendo bastante, estou estudando, estou organizando os materiais. Atualmente, Superfície de Contato está com 2 projetos, um com alunos superdotados no Brasil e fora dele, e um projeto com alunos voltados para os estudantes da escola pública, chamado PEP, Projeto Educação para o Público. Fugiu aqui a memória, faz tempo que eu não converso aqui com vocês. Quero bater um papo a respeito da química, da física, da biologia, da matemática, da antropologia, da sociologia, da história, da geografia. Porque assim, tenho conversado com muitos professores, com muitos alunos e a dor é a mesma. Professor, como que eu consigo integrar os conteúdos? Lá na licenciatura a gente chama também de transversalização do conteúdo. Como que a gente consegue passar o conteúdo em várias áreas? Não sei se vocês sabem, mas essa segmentação de áreas começou principalmente depois da criação do método cartesiano, lá do filósofo e também matemático René Descartes. A partir dali, a gente começou a segmentar as áreas porque entendeu-se que era mais fácil resolver um problema grande quando a gente dividia ele em vários pequenos problemas pequenos. Isso também deu a ideia do cálculo diferencial integral também. Se você não sabe, vou resumir rapidamente para você o que é o método cartesiano. Ele é pautado em 4 princípios. O primeiro, identificação do problema. Essa é a primeira parte. Você precisa identificar que você tem um problema. Se você não sabe que tem um problema, você não consegue fazer os outros passos. Então, primeiro princípio do método cartesiano, identificar o problema. Segundo passo, quebrar esse problema grande em pequenos problemas. Identificar o problema, quebrar em pequenos problemas. Terceiro passo, começar do problema mais simples e ir subindo de complexidade. Então você resolve o problema mais fácil, depois o médio e por último o mais difícil. E quarto, último e não menos importante, você precisa revisar o que você fez. Então, identifica o problema, quebra em vários pequenos problemas, começa do mais fácil ao mais difícil e depois revisa. Eu sempre dou um exemplo do método cartesiano, como a gente resolver um problema na hora da prova. Você tem uma prova, vamos supor que você tem 10 questões. O problema é resolver a prova, ponto. Você vai resolver a prova desenvolvendo as 10 questões? Não. O problema é o quê? A prova, identificou o problema. Segundo, quebrar o problema grande em vários pequenos problemas. Então a prova é o problema. Você quebra a prova em 10 questões, ponto. Você vai fazer da mais fácil até a mais difícil. É assim, por exemplo, que eu, professor Celso Elias Neto, faço uma prova. Quando eu vou prestar algum concurso, alguma prova, ou mesmo quando eu estou resolvendo alguma lista,
Eu primeiro faço o quê? Analiso a prova. Análise é quebra. Lembra lá, decomposição. Isso é analisar, é a quebra. Tem até uma reação inorgânica chamada análise, também chamada de decomposição. Então, olha só, pausa no vídeo. Vamos, então, a prova é a identificação do problema. Quebrei a prova em 10 questões. Vou fazer da mais fácil até a mais difícil. E aí, eu terminei, faço a revisão, vejo se está tudo certo. É assim que eu faço. Então, se você for fazer uma prova, faça esse teste. Não faça a primeira, depois a segunda, a terceira na sequência. Porque a banca, ela é esperta. O que ela vai fazer? Ela pode colocar uma questão fácil, uma difícil, uma média. Então, você acaba gastando energia com questões que não deveria acontecer, beleza? Então, o método cartesiano é isso. Então, antes, o que a gente estudava? As ciências naturais, era tudo junto. Só que, a partir desse método, segmentou por áreas. Então, hoje a gente estuda física, matemática, química, biologia. Mas, na verdade, é tudo um só. Converso muito com o professor Diego, o Egli Diego, finalista do curso de medicina. E a medicina é uma área que integra tudo. Aqui, ó, por exemplo, a conexão que acontece entre os nossos neurônios é o quê? Via elétrica. A gente pode botar biofísica e física. As reações químicas que acontecem no nosso corpo é o quê? Química. A gente tem um monte de célula, biologia. A gente tem um estudo antropológico social também. Onde que a pessoa mora, quais são as doenças daquela região, por exemplo. Tem doenças aqui na Amazônia que não tem nos Estados Unidos. Isso por conta do clima, da condição social, econômica, geográfica, histórica, enfim. Então, eu quero que você entenda que é tudo uma coisa só. Você está estudando química, você está estudando biologia ao mesmo tempo, matemática, então você precisa entender que a gente estuda segmentado, porque é mais fácil de entender, mas depois você junta tudo. Isso é a integralização do conteúdo, é a transversalização, é o complemento de todas as áreas. Então, na verdade, não é só uma área. São todas juntas que formam todo o conhecimento integrado. Então, começa a pensar de forma diferente. Abre a cabeça. Não fica bisurado em um pensamento fechado. Sai da Matrix. É assim que você vai conseguir evoluir. Por isso que eu gosto muito... Cadê o livro? Ó, tá aqui, ó. Por isso que eu gosto muito de estudar outras áreas, porque eu consigo aprender mais química estudando outras áreas que estudando a própria química. Professor, parece contraditório. E é, mas é um paradoxo. Lógico, se eu sentar e estudar química, Vera, eu vou aprender a parte técnica, científica, conceitual da química. Mas a química, ela se expande. Ela é essa parte mecânica, lógico. Claro que é, mas ela é além disso. A química está no nosso cotidiano. Tudo é feito de matéria, e se é matéria é química, lembra? Matéria é tudo que tem massa e volume, portanto, ocupa lugar no espaço. Eu tô lendo atualmente esse livro do Antônio Manuel aqui, ó, A Origem dos Elementos Químicos. Esse cara, no primeiro capítulo, ele não vai abordar de fato a origem dos elementos químicos, não. Ele vai puxar o atomismo lá da Grécia, lá dos pré-socráticos, Leucipo, Demócrito, Epicuro, Lucrécio. Ele vai explicar o que é o atomismo para poder puxar essa raiz dos elementos químicos. E aí ele vai falar muita coisa histórica, filosófica, antropológica, social, que a gente só consegue entender, por exemplo, os modelos atômicos se a gente estudar os pré-socráticos e principalmente o atomismo. Foi um tapa na minha cara, assim, foi uma confirmação seleta. E isso reforçou ainda mais esse meu pensamento de integrar as áreas. Aqui ele vai passar pela física também. Porque não tem como você aprender de fato química se você não aprender física, não aprender biologia, português, matemática, entende? Eu estou sendo repetitivo e tem que ser assim, vocês têm que entender que as áreas se complementam. Esse livro aqui, ó, já deixo de antemão, é muito... Para não falar um palavrão aqui, é sensacional. Eu tô na página 48, tô no capítulo 3.
Eu acabei de ler algumas coisas aqui sobre a radioatividade, aprendi coisas que eu não sabia, fechou outras que eu já sabia, entendia, mas não compreendia. Então, assim, sensacional vocês fazerem leituras de outras coisas, de outras áreas. Outra coisa também, é importantíssimo vocês lerem literatura. Qualquer literatura é importante. Brasileira, russa, inglesa. Eu gosto muito de literatura russa, gosto muito, de verdade. Atualmente eu tô relendo a Metamorfose do Kafka. Acho que eu já li umas 2, 3 vezes. Gosto muito desse livro. Ele é curto, dinâmico, muito atual e isso ajuda a melhorar a minha criatividade, a minha percepção, a minha criação de imagens. Tem um nome também que eu esqueci agora. Mas enfim, o meu cérebro, ele se expande a cada vez que eu leio a literatura e ela é fundamental para a gente entender mais sobre a vida também, porque ela é poesia. Então, esse é o recado de hoje. É um formato diferente aqui no Superfície de Contato. Deixa aí nos comentários se você gostou, que tipo de vídeo você gostaria de ver por aqui, que a gente vai começar a produzir mais aqui no YouTube. E lembre-se, falou de química, falou de superfície de contato, e se é superfície de contato, quanto mais contato, mais você aprende. Até a próxima!